Beleza, pessoal? Tudo bem com vocês? Nesse vídeo agora e no próximo, a gente vai comentar as questões aí da segunda prova, tá legal? Então vamos passar o gabarito para vocês e comentar a resolução de cada das questões. Foram 5 questões, tá? Ao todo. Então, começando aí da primeira, né? Essa primeira questão é bem tradicional, né? A gente até fez alguns parecidos aí nas nossas videoaulas, tá? Então, você tem um carrinho com uma certa massa que está colocado inicialmente a uma altura de 5 metros em relação ao solo, tá? Aqui é o meu nível, que eu vou considerar o meu nível zero de energia potencial, tá? Potencial gravitacional. E esse trilho aqui não tem atrito, então a gente vai ser capaz de usar o princípio de conservação da energia mecânica desse sistema. Então esse carrinho abandonado do repouso, ele percorre esse trilho até chegar aqui no ponto B, e nesse ponto B, nesse trechinho aqui desse trilho, né, tipo uma montanha russa, né, nessa parte, justamente aqui nas proximidades do ponto B, esse carrinho executa um movimento circular, tá? Se você completa aqui o círculo, né, esse raio de curvatura da trajetória nas proximidades do ponto B é um raio R, que o exercício deu aí pra gente, tá? Então a primeira coisa é o seguinte: quando esse carrinho é abandonado do ponto A, com qual velocidade ele vai chegar no ponto B? Essa é a pergunta da letra A. E aí na letra B ele pergunta quais as forças que atuam no carrinho quando ele está passando por esse ponto e quanto que vale a força normal que o solo aplica nesse corpo, tá? Nesse instante aqui. Então a letra A é simplesmente o seguinte, né? Se eu tenho conservação da energia mecânica, então o que eu tenho de energia potencial acumulado no sistema nesse instante aqui vai ser totalmente convertido em energia cinética durante esse movimento. Então a energia potencial gravitacional no início do problema é igual à energia cinética aqui na segunda parte do movimento, né? Quando o carrinho está passando pelo ponto B, né? Aqui no ponto B eu não tenho energia potencial, né? Que o carrinho está justamente colocado nesse meu nível de referência, que é o meu nível zero de energia potencial, e aí ele só tem energia cinética. Então uma forma de energia se converte na outra, né? Então mgh igual a meio de mv2, vai cortar as massas aqui, a velocidade do carrinho no ponto B é raiz de 2gh, tá? E aí na letra B, quando ele está passando por essa parte mais baixa aqui da trajetória, e nesse instante aqui, nesse trecho do movimento, ele está descrevendo um movimento circular, então quais as forças que estão atuando nele? Você tem a normal e o peso, tá? Não tem atrito nesse caso. E como ele está executando um movimento circular, nesse trechinho da trajetória, eu tenho necessariamente uma força centrípeta, né? A resultante das forças que atuam na direção do centro da trajetória, a resultante dessas forças é justamente a força centrípeta. Então aqui, ó, a normal menos o peso são justamente as forças que atuam na direção do centro da trajetória, né? Então M menos mg é justamente a força centrípeta, né? A resultante das duas é a centrípeta. Nesse caso, a normal é maior que o peso, em módulo, tá? Então M menos mg, mv2 sobre R. Então isso é igual a massa vezes massa sobre R, né? Já está aqui. E o que é a velocidade ao quadrado? A velocidade ao quadrado é esse cara aqui ao quadrado, que é 2gh. Né? Então a normal vai ser m2gh sobre R mais mg, né? Só passa o mg, o menos mg para lá somando. Aí passando esse cara para lá somando, já colocando em evidência aqui, ó, a normal vai dar mg em evidência. Como esse cara passa para cá somando, vai ficar aqui 1 mais o mg já está aqui. O que sobrou lá? 2h sobre R. Tá? Então, primeiro resolvendo o problema todo na forma literal, né? E agora jogando os números. Então, na letra A, velocidade é raiz de 2gh. Então, o g é 10 e a altura inicial aqui do movimento é 5. Tá? Então, isso aqui vai dar a raiz de 100, que é 10. Tá? E na letra B aqui, a normal vai ser mg, a massa do carrinho é 200, o g é 10. Aí vai ficar no parênteses 1 mais 2 vezes a altura, que é 5, e esse raio da trajetória correspondente a esse movimento circular nas proximidades do ponto B, esse raio é 2. Né? Então isso aqui vai dar 5 mais 1, 6, vezes 2.000 vai dar 12.000 newtons. Tá? Então 12.000 newtons, ou seja, de fato a normal é maior do que o peso. Né? A normal é 12.000 e o peso é 2.000 newtons. Tá?
Beleza? Então, essa foi a primeira questão. A questão 2 talvez tenha sido a mais problemática aí dessa prova, né? É uma questão que envolve tanto conservação de energia, quanto os conceitos de movimento circular e força centrípeta, tá? Então, a situação é a seguinte, o que está colocado aqui pra gente, é uma caixa pequenininha, de massa M, que vai deslizar ao longo dessa trajetória, ao longo desse trilho, né, curvado, sem atrito. E essa caixinha vem, ela percorre o interior desse círculo aqui e passa pelo ponto Q, depois passa pelo ponto mais alto, né? E depois segue viagem, tá? Mas o que interessa aqui pra gente é o movimento daqui até passar pelo ponto mais alto da trajetória, né? Todas as perguntas envolvem esse movimento, esse trecho do movimento, tá? Desde o ponto inicial, né, o ponto de lançamento, passando pela parte mais baixa, entrando nesse loop até chegar no ponto mais alto, né? Então, na letra A é o seguinte, ele pergunta qual que é a velocidade dessa caixinha no ponto Q, tá? Ou seja, quando ela está passando aqui nessa parte lateral do meu círculo, tá? Aqui é o solo, é o meu nível 0 de energia potencial gravitacional, e essa caixinha ela é abandonada em repouso a uma altura 5R do chão, tá? Então, se eu não tenho atrito, de novo vou usar o princípio de conservação da energia mecânica, né? Tudo que eu tinha de energia potencial gravitacional no início do movimento vai ser convertido em energia cinética e também em energia potencial gravitacional. Porque olha só, quando essa caixinha ela está saindo daqui, quando ela passa pelo ponto mais baixo, tudo que eu tinha de energia potencial virou cinética, né? Mas aí quando essa caixinha passa desse ponto mais baixo e sobe para cá, parte da energia cinética que ela adquiriu nesse processo vai ser convertido de volta em energia potencial gravitacional. Então, quando a caixinha está passando pelo ponto Q, ela está a uma certa altura, R, que é o raio do círculo, né? Então, ela está a uma altura R em relação ao chão, com uma certa velocidade. Que é o que eu quero achar nessa pergunta aí, né? Na letra A. Está perguntando justamente sobre velocidade. Então, a soma da energia cinética com a energia potencial gravitacional em cada trecho do movimento é uma constante. Então, no início do movimento, eu só tinha energia potencial gravitacional, massa vezes gravidade, vezes altura, em relação ao meu nível de referência, que é 5R, né? E qual que é a energia mecânica nesse ponto aqui, ó? Meio de mv2, que é o que eu quero achar, mais a energia potencial gravitacional, né? Naquele ponto Q ali, ó, que é massa vezes gravidade vezes F. Tá? Então, meio de mv2 vai ser 5mgr menos o mgr, então 4mgr. Então, v quadrado, passo 2 para cá, não vai ficar 8gr, então a velocidade da caixinha nesse instante aqui é raiz de 8gr, tá legal? Então, só usando conservação da energia mecânica do sistema. Aí na letra B, que pode ter originado alguma dificuldade para vocês, né? Mas também não tem nada demais, é o seguinte, quando a caixinha está passando pelo ponto Q, que é esse ponto aqui, né, que eu destaquei aqui, quais que são as forças que atuam na caixinha e qual que é a intensidade de cada uma delas, tá? Bom, esse problema não tem atrito, né? Então as únicas forças que estão atuando na caixinha são o peso e a normal, porque quando a caixinha, né, ela está passando, ela está encostada na superfície desse círculo, né? Então a caixinha, se ela está encostada na superfície do círculo, então se ela está encostada, ela comprime a superfície do círculo, a superfície lateral aqui do círculo, então a superfície aplica uma força normal, né? Então a caixinha comprime a superfície comprime a caixinha com uma força M, que é a força normal, né? Sempre que um corpo está apoiado numa superfície, a superfície executa uma força nele, que é a força normal, perpendicular à superfície naquele ponto, né? Aqui no caso, a superfície é tangente aqui ao círculo, então a normal aponta para o centro dessa trajetória. Então, nesse caso aqui, ó, a única força que está atuando na direção do centro da trajetória circular é justamente a força normal. Então, nesse caso aqui, a normal está fazendo o papel de força centrípeta.
né? O peso não contribui para a força centrípeta porque ele é vertical para baixo, né? O que é a força centrípeta? É a resultante de forças que atua no sentido do centro da trajetória. No caso aqui eu só tenho a força normal. Então a normal é a força centrípeta nesse caso, que vale mv ao quadrado sobre r. Tá? E eu já conheço a velocidade da caixinha nesse instante aqui, né? A velocidade com que ela passa pelo ponto Q, a velocidade é raiz de 8 de r. Então quanto que vale a normal? A normal é força centrípeta, que é m sobre r, está aqui. O v quadrado é 8 de r. Né? Então a normal vai ser 8 mg. A força normal ela é 8 vezes maior do que o peso da caixinha, né? Quando ela está passando por aquele ponto com essa velocidade. Tá? É muito comum a gente ver a gente lê, né, ou ouve, né, é o seguinte, um conceito que é assim, a força G que está atuando na pessoa, quando, por exemplo, num piloto de corrida, ou, por exemplo, num piloto de avião, né, quando está fazendo uma trajetória circular, aí muito se fala disso, né, a força G que está atuando naquele piloto, está atuando naquela pessoa, né, ao fazer uma trajetória circular. É justamente isso aqui, ó, a força G é a força centrípeta. Então, nesse caso, olha só, a caixinha está sofrendo uma força que é igual a 8 vezes o peso dela. Então, essa força aqui é chamada de a força G, né, vamos dizer assim, a força G que está atuando na pessoa, desculpa, a força G que está atuando na caixinha, nesse caso, é 8 vezes o peso dela. Então, é simplesmente a força centrípeta, tá ok? E aí a letra C, né? A letra C, que dá um pouco mais de trabalho, é o seguinte, ele se refere ao movimento da caixinha quando ela está passando pelo ponto mais alto da trajetória, tá? E aí ele pergunta o seguinte, qual que tem que ser? Aí eu vou agora variar a altura de lançamento inicial aqui da caixinha, tá? Se eu lanço a caixinha muito alto, é claro que ela vai descer e vai ganhar muita velocidade. Quando ela passar pelo ponto mais alto da trajetória, ela vai passar com alta velocidade, né? Se eu lanço essa caixinha a uma altura mais baixa, vai chegar um momento que ela não vai conseguir executar toda a trajetória circular. Vai chegar um momento, se a altura for muito baixa, ela vai vir aqui, vai passar pelo ponto mais alto. Se a velocidade for muito baixa, ela vai cair. Não vai conseguir completar a trajetória circular. Então ele está perguntando o seguinte, qual tem que ser a altura de lançamento para que ela esteja a ponto de se desprender da trajetória circular quando ela está passando pelo ponto mais alto, né? Então, se eu lançar essa camarada a uma altura bem baixinha, a velocidade com que ela vai chegar aqui vai ser uma velocidade pequena e ela vai estar quase se desprendendo da superfície desse trilho circular. E eu quero saber qual que é essa altura mínima de lançamento para isso acontecer. Tá? Então a primeira coisa é o seguinte, gente, nesse caso eu preciso saber qual que é a velocidade que a caixinha tem que ter quando ela passa pelo ponto mais alto e ela está quase se desprendendo do trilho. Né? Então aqui naquele instante, quando ela passa pelo ponto mais alto, ela tem uma certa velocidade. Tá? Então vamos pensar aqui o seguinte, velocidade V. Tá? Quais as forças que estão atuando na caixinha quando ela passa pelo ponto mais alto aqui da trajetória? Bom, você tem o peso e a normal, né? O peso, sempre, né, vertical para baixo, e a normal porque essa caixinha está apoiada na superfície lateral, na superfície interna, né, desse círculo, desse trilho. Então a caixinha comprime o círculo, né, comprime a superfície comprime a caixinha com uma força M. Tá? Então, nesse ponto mais alto aqui, ó, as forças que estão atuando nela são mg mais a normal. E justamente essas duas forças aqui atuam na direção do centro da trajetória circular. Então, a soma das duas é justamente a força centrípeta. Então, mg mais m está fazendo o papel de força centrípeta. Então, quanto que vale a normal? A normal é mv2 sobre r menos mg. Aí olha só essa relação aqui, pessoal, veja bem. Quanto maior a velocidade com que a caixinha passa por esse ponto, se ela passar por esse ponto mais alto a uma alta velocidade, quanto maior a velocidade, maior a força normal que a superfície aplica nela, né? Ou seja, maior
a compressão da caixinha na superfície interna aqui desse círculo. Tá? Agora, por outro lado, se a velocidade for cada vez menor, se eu for diminuindo essa velocidade aqui, ó, se a caixinha vai passando aqui por cima, a velocidade cada vez mais baixa, vai chegar, a normal vai diminuindo. Vai chegar uma hora, quando a velocidade for a menor possível, para esse cara completar o movimento circular, quando essa velocidade aqui for mínima, a caixinha está quase se desprendendo do trilho. Quando ela está quase se desprendendo, a força normal tende a zero. Então, na situação limite, quando a caixinha está quase se soltando da trajetória circular, eu tenho essa situação aqui, ó. A força normal é aproximadamente a zero, ou ela tende a zero, né, nesse limite. Então, fazendo esse limite, com a normal tendendo a zero, eu vou ter que zero é igual a m vezes velocidade mínima ao quadrado sobre r, está colocado aqui, menos mg, está aqui. Tá? Então, vai cortar aqui a massa, né? Divide a equação toda por m, vai cortar aqui a massa. Então, eu vou ter que v mínimo ao quadrado é igual, passa o g para cá somando e passa o r multiplicando. Né? O v mínimo ao quadrado é igual a gr, então o v mínimo é a raiz de gr. Então, se a caixinha estiver passando pelo alto da trajetória, né, pelo alto aqui desse círculo, com essa velocidade, ela está quase se soltando, ela está a ponto de se desprender da superfície lateral desse círculo. Se ela passar a uma velocidade menor do que isso, ela vai cair. Ela não vai conseguir completar a trajetória circular, ela vai vir aqui, vai chegar aqui em cima e vai cair. Tá ok? Então, beleza, achei a velocidade mínima, né? Achei a velocidade mínima. Então, esse cara aqui é V mínimo. E quando a velocidade é a mínima, essa normal aqui tende a zero. Agora, qual que tem que ser a altura de lançamento? Qual que tem que ser agora o meu H de lançamento para que a caixinha chegue nesse ponto com essa velocidade? De novo, vou usar a conservação da energia, né? A caixinha é abandonada de uma certa altura H, que eu ainda não sei quanto que vale. Ela vai vir aqui, vai passar aqui por baixo e vai chegar aqui em cima com aquela velocidade. Então vamos usar a conservação da energia de novo. Olha só. Energia mecânica no início do movimento é igual a energia mecânica no final aqui. Né? Então, mgh, energia potencial gravitacional no início da situação, no início do experimento, tem que ser igual a energia cinética da caixinha quando ela está passando por esse ponto aqui, que é meio de mv2, né? Eu já conheço a velocidade, mais a energia potencial gravitacional em relação ao meu nível de referência. Né? O meu nível de referência é o solo, então quando a caixinha está nesse ponto aqui, ó, no ponto mais alto da trajetória, qual que é a distância dela até o chão? É o diâmetro dessa circunferência, é 2r. Então, mgh é igual a meio de mv2 mais massa vezes gravidade vezes a altura, que nesse caso aqui, essa altura, ela vale 2r. Tá? E eu já sei quanto que vale o v mínimo. O v mínimo quadrado é gr. Tá? Então, beleza, aqui, ó, dada essa equação, eu posso dividir tudo pela massa, né? Então, vai cortar todo mundo aqui. Eu vou ter que gh é igual meio, tá aqui. O v mínimo quadrado é gr, tá aqui. Mais, eu cortei a massa, 2gr, mais 2gr. Dá para dividir tudo agora por g, então eu vou ter que a altura inicial de lançamento correspondente a essa velocidade mínima, quando a caixinha está quase se desprendendo do trilho, vai ser o quê? 2r mais meio de r. Isso vai dar 5 meios de r. Ok? Então, é a altura limite, né? A altura mínima necessária para que esse camarada consiga chegar nesse ponto e completar a trajetória circular. Se eu lançar a caixinha a uma altura menor do que aquela ali, a caixinha não vai conseguir, ela vai chegar aqui, né, e vai cair, ok? Ela não vai conseguir completar essa trajetória circular. Tá legal? Ou talvez, né, se a altura for baixa demais, talvez ela nem consiga chegar aqui em cima, né? Ela vai chegar aqui até uma certa altura e vai voltar, nem vai conseguir completar o ciclo, tá? Então, aquela é a situação limite. Então, beleza, gente. Esse é o vídeo 2. Dando sequência, então, na terceira questão no próximo vídeo.